Descrição técnica do código de problema OBDII, condição de temperatura excessiva do óleo do motor. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica à maioria dos veículos equipados com OBDII, incluindo, mas não se limitando a Ford, Nissan, Suzuki, Dodge, Chevrolet, Jeep, Subaru, etc. Embora genérico, as etapas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. Um código armazenado P0298 indica que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou uma temperatura do óleo do motor superior à aceitável. As condições que contribuem para que um código dessa natureza seja armazenado podem ser elétricas ou mecânicas. Nem todo veículo está equipado com um sistema que monitora a temperatura do óleo. Pessoalmente, encontrei apenas sistemas de monitoramento de temperatura do óleo em aplicações a diesel. Os sensores de temperatura do óleo do motor são tipicamente termistores com coeficiente negativo que diminuem a resistência do circuito à medida que a temperatura do óleo é elevada. O circuito de monitoramento da temperatura do óleo começa com um sinal de tensão de referência, geralmente 5 volts, aplicado ao sensor. Quando o óleo do motor está na temperatura ambiente ou próximo a ela, a resistência do sensor de temperatura do óleo é alta e mantém a tensão do circuito do sensor de temperatura do óleo baixa, normalmente perto de 0,5 volt. À medida que a temperatura do óleo aumenta e a resistência do sensor diminui, a tensão do circuito se torna maior. O PCM está programado para reconhecer essas variações na tensão do circuito do sensor como graus variáveis da temperatura do óleo. Em alguns casos, o sensor de temperatura do óleo do motor também fornece um medidor de temperatura do óleo do motor com um sinal elétrico que é exibido no painel de instrumentos para a conveniência do motorista. Se o PCM detectar um nível de tensão do circuito do sensor de temperatura do óleo do motor que não esteja dentro dos parâmetros programados, um código P0298 será armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento poderá acender. Um sensor típico de temperatura do óleo do motor. Este código pertence ao lote de códigos de diagnóstico P0200P02FF. Os códigos do sensor de temperatura do óleo do motor relacionados incluem P0195, P0196, P0197, P0198 e P0199. Gravidade e sintomas do código. Um código armazenado P0298 deve ser considerado urgente e diagnosticado o mais rápido possível. O motor não deve ser operado até que as condições para armazenar este código sejam corrigidas. Os sintomas de um código do motor P0298 podem incluir ruídos ou cheiros incomuns no motor, vazamentos do líquido de arrefecimento do motor, desempenho reduzido do motor, códigos do sistema de refrigeração do motor. Causas. As possíveis causas desse código P0298 podem incluir uma condição do sistema de refrigeração do motor que resultou no superaquecimento do óleo do motor com defeito, sensor de temperatura, circuito aberto ou encurto, fiação ou conectores corroídos. Procedimentos de diagnóstico e reparo de baixo nível de óleo. Antes de tentar diagnosticar um código P0298, eu precisaria de um scanner de diagnóstico, 1 volt, ohmímetro digital, DVOM, e uma fonte confiável de informações do veículo. Embora seja sempre uma boa ideia inspecionar visualmente a fiação e os conectores do sistema antes de iniciar o diagnóstico, neste caso, é importante que você verifique se o motor está cheio, no limite apropriado e com o tipo correto, de boa qualidade. Líquido de arrefecimento do óleo e do motor. Uma observação sobre superaquecimento. O superaquecimento do motor é a principal causa de condições de temperatura excessiva do óleo. O superaquecimento do motor pode ser o resultado de um vazamento do líquido de arrefecimento, um termostato com defeito, mau funcionamento da cabeça do cilindro ou junta, ou um problema de fluxo de ar. Verifique se o sistema de arrefecimento do motor está cheio de líquido de arrefecimento e se todos os ventiladores estão operando conforme o planejado. Se o sistema de arrefecimento do motor estiver a menos de meio galão, localize a fonte do vazamento do líquido de arrefecimento e repare-o. Com o sistema de arrefecimento do motor preenchido com o líquido de arrefecimento adequado e funcionando normalmente e o cárter devidamente preenchido com óleo, conecte o scanner ao conector de diagnóstico do veículo e recupere todos os códigos armazenados
armazenados e congele os dados do quadro. Ter essas informações anotadas pode ser útil à medida que o diagnóstico prossegue. Depois de anotar todos os códigos armazenados e dados relacionados, limpe os códigos e opere o veículo para verificar se o P0298 é redefinido. Se o motor não estiver superaquecendo, e o código do sensor de temperatura do óleo do motor não conseguir redefinir, continue a operar o veículo normalmente até que o PCM entre no modo de prontidão ou o código seja redefinido. Se o PCM entrar no modo de prontidão, seus problemas estão resolvidos. Se o código for redefinido, um mau funcionamento persiste, e o P0298 é redefinido, desconecte o conector do sensor de temperatura do óleo do motor e use o DVOM para verificar se há um sinal de tensão de referência e um aterramento no conector. Teste se houver um sinal de tensão de referência e um terra presente. Use o DVOM e a fonte de informações do veículo para testar a resistência do sensor. Substitua o sensor se ele não estiver em conformidade com as especificações. Se não houver tensão de referência no conector do sensor, localize o circuito correspondente no conector PCM e use o DVOM para testar a tensão de referência no local. Se houver tensão de referência no PCM e nenhuma no sensor de temperatura do óleo do motor, suspeite de um fio quebrado ou encurto entre os dois. Se não houver tensão de referência no conector PCM, suspeite de um PCM com defeito ou de erro de programação. Se não houver aterramento no conector PCM ou no sensor do sensor de temperatura do óleo do motor, localize a junção de aterramento apropriada e verifique se ela está segura. Um novo terreno pode ser adicionado no pior cenário. Tentar diagnosticar um mecanismo de superaquecimento com um código armazenado P0289 é um esforço de futilidade.